Na sexta nós vamos falar conversas no paraíso, vamos falar sobre conversas em meio ao caos. E assim, mostrando, porque o Senhor quer nos mostrar que independente de qual circunstância, independente de qual seja o cenário atual econômico, independente do cenário terrestre, terreno, Ele assim, mesmo assim, quer nos levar para um novo nível de intimidade. Porque a conversa, conversa é nada mais do que uma oração. E nessa oração, é fácil fazer você se derramar e orar quando tudo vai bem. Só que o Senhor nos mostra que em meio a muitas circunstâncias o Senhor quer estabelecer um nível de transformação e intimidade conosco muito maior do que nós temos vivido. Amém? Então, Ezequiel 37:1 diz assim. Todo mundo achou? E veio sobre mim a mão de quem? Senhor. A mão do Senhor. E Ele me fez sair no Espírito. Ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Em outras traduções, que é a outra que eu tenho aqui, a mão do Senhor estava sobre mim. E por seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ou seja, o Senhor pega ele em Espírito e leva para um outro lugar. Por meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Vale é um lugar baixo, né? É um lugar bem baixo. Alto, montanhas. E o vale é um lugar muito baixo. Eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Quem faz essa pergunta para Ezequiel? Deus. E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Até aí, fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos por este tempo, pela tua palavra. Fala conosco através dela, palavra viva, que tem poder de nos transformar. Todo valente está amarrado no abismo, toda manifestação demoníaca está cancelada na autoridade no nome de Jesus. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, e que nós diminuamos, e a Ti nós daremos toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Amém? Pode se sentar. Amém. Então, como eu estava explicando, se os céus estão abertos, significa que o Senhor quer nos trazer para um novo nível de intimidade. Quer nos fazer experimentar de coisas que são reservadas apenas para aqueles que são íntimos. E como que eu desfruto de uma intimidade com Deus? Buscando da forma que as pessoas mais negligenciam: oração, leitura da Bíblia, da palavra, a busca de todos os dias do Espírito Santo. Porque as pessoas querem apenas estar no manto, né? na glória, na presença quando está na igreja, mas se esquecem de manter o feijão com arroz de todos os dias. Se esquece de uma vida de oração que ela é construída diariamente. Isso é o que nos leva a viver uma intimidade. Então, se você vê, por exemplo, algum valor, alguma porção diferente na minha vida e na da pastora, significa que isso não veio, orei hoje e aconteceu amanhã. Não, é uma busca.
É uma busca diária. Mas, partindo desse princípio, o Espírito Santo, como eu estava dizendo, deseja nos levar para um novo nível. Deseja nos fazer entender coisas que até então nós não havíamos entendido. Porque através da revelação do Espírito é que nós possamos entender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo vai nos dizer que coisas espirituais só se discerne, só se entende de forma espiritual. Certo? Então, vou citar um exemplo. Para muitas pessoas, uma enfermidade, uma doença, né, pode parecer algo ruim, algo que vai ser para a morte, algo que, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas eu ando sempre certinho, e olha o que está acontecendo comigo, e olha o que vai, meu Deus, mas eu não estou com Deus. E aí vem as acusações, vem as mentiras, mas eu ando com Deus, e por que eu estou enfermo? Por que está acontecendo essa situação comigo? Esta é uma forma equivocada e terrena de enxergar, forma espiritual de enxergar. Bom, o Senhor me prometeu e o Senhor está comigo na minha vida. Então, se eu, mesmo estando na presença do Senhor, mesmo sendo fiel ao Senhor, estou com essa doença, significa que ou Deus em qualquer momento vai me recolher, o que é só você analisar segundo aquilo que Ele te prometeu. Então, no meu caso, há muitas coisas, vou falar de mim mesmo, há muitas coisas que Deus quer fazer em mim e através de mim. Então, pelo meu entendimento espiritual, é muito improvável que Deus me leve nesse momento agora. Se há muitas coisas para Deus concluir e realizar na minha vida e através da minha vida, por causa da obra e do propósito que Ele me chamou para cumprir nesta terra, se acontecer de eu ficar doente, significa uma única coisa: isso é para manifestar a glória de... É para manifestar a glória de quem? De Deus. De Deus. Essa é a forma espiritual de enxergar as coisas. Então, o Espírito nos leva para entender as coisas espirituais, para discernir e entender de uma outra maneira, que até então você só olhava de forma terrena, de forma equivocada. Há duas formas de enxergar uma coisa. O povo estava no deserto e não passou muito tempo, eles começaram a murmurar, começaram a entender as coisas de uma outra maneira. O propósito de Deus colocar eles no deserto era para tratá-los, como diz em Deuteronômio 8: eis que te coloquei no deserto e te fiz saber, e te fiz comer do maná que você não conhecia, e te provei no deserto para você saber o que estava no seu coração. Então não era para Deus saber o que estava no coração. Deus já sabe de tudo. Deus já sabe o que se passa no nosso coração. Deus nos formou. O texto, em Salmo 139, a palavra diz que antes que eu fosse uma massa informe no ventre da minha mãe, o Senhor todos os meus dias já estava escrito no seu livro. Então o Senhor já nos conhece. Então às vezes nós passamos por determinadas situações para que eu saiba o que está no meu próprio coração. Por quê? Porque às vezes nem a gente mesmo se conhece. Mas isso é um assunto para outro dia. Nós vamos falar isso quando falarmos nas conversas de Pedro. Então, Deus, esse texto aqui, essa conversa com Ezequiel, primeiro ele pega Ezequiel, leva para um outro lugar, um cenário completamente, um monte de osso, um cemitério, cheio de osso seco. E aí ele faz a brilhante pergunta para Ezequiel: esses ossos aí, você está vendo esses ossos? Pode acontecer alguma coisa? Né? O que pode acontecer, filho do homem? Ele fala aqui: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus fazendo uma pergunta, Deus o Todo-Poderoso fazendo uma pergunta para Ezequiel. Imagine, pega o Gabriel e fala assim: Gabriel,
está vendo esses ossos? E estou te fazendo uma pergunta. O que pode fazer com esses ossos? O que a gente vai fazer? Hã? Você está perguntando para mim, o Senhor, o Todo-Poderoso, está perguntando para mim o que eu vou fazer com esses ossos. Cris, essa cura pode acontecer? Eu posso curar? Eu posso realizar essa cura? Eu posso restaurar? Eu posso te abençoar, Ana e Fabrício? Ele faz essa pergunta para Ezequiel. Só que o mais interessante é porque assim, ele faz essa pergunta, e se fosse para perguntar nos dias de hoje, como tem muitos sabichões, né? Teólogos, acaso viverão esses ossos? Espera aí, Senhor. Segundo a hermenêutica do texto, segundo aquilo que eu aprendi, deixa eu pode sentar só um pouquinho para eu te dar uma aula. Olha, você tem uma luz aí só para eu explicar aqui para o senhor? Não. Muito cansativo? Não. Não estou pedindo para você me explicar nada. Eu só quero saber se esses ossos podem reviver. E aí Ezequiel responde. O mais interessante é que Ezequiel responde aquilo que ele não responde aquilo que Deus perguntou, mas responde da maneira correta. Pode reviver esses ossos, filho do homem? O Senhor que sabe. Esse negócio de milagre aí não é assunto meu. Esse assunto de milagre, esse assunto de reviver ossos, nunca vi isso na minha vida. Isso não. Tu o sabes. O Senhor é que sabe disso. O Senhor é que sabe. O Senhor sabe. Disse bem. Tanto é que era exatamente o que Deus queria que ele respondesse. Porque logo em seguida o que Deus fala? Já que eu sei, só eu sei mesmo. Então me disse, profetiza. Ou seja, Deus respondeu. Aliás, Ezequiel respondeu para Deus exatamente o que ele queria que ele respondesse. Ele não queria que me dá uma aula aí. Me ensina aqui. Não. Quem é que pode ensinar a Deus alguma coisa? Pelo amor de Deus. O próprio salmista diz: quem lhe serviu como conselheiro, e quando na fundação do mundo, quem lhe serviu como guia na criação do mundo. Então, às vezes Deus te faz uma pergunta, porque muitas vezes a tua fé precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Esses dias eu estava ouvindo, e existe fé. Não pode nem haver os extremos, tem que ter a fé que é o dom de Deus. O dom de Deus nos faz crer debaixo da direção de Deus, porque fé, você recebeu, você está doente, enfermo, e aí foi receitado alguns remédios para você. E aí sem Deus falar nada para você, sem receber nenhuma direção de Deus, você simplesmente fala assim: eu tenho fé porque Deus pode me curar, então eu não vou tomar nenhum desses remédios. Foi isso que Deus te disse? Não. Então se você deixar de tomar os remédios, é negligência tua, porque Deus não te deu direção nenhuma. Agora, se Deus falar: não tome esse remédio porque eu tenho cura e eu hoje começo a cura na tua vida, aí já é uma outra situação. Mas fora isso, é uma fé fundamentada em lugar nenhum. Não, eu vou jogar na lona porque eu tenho fé que eu vou, né? Não, isso não é fé. Isso não é fé. Isso é um machismo, um machismo baseado naquilo que eu mesmo quero fazer. Nós andamos debaixo da direção de Deus. Nós temos fé baseado naquilo que a palavra nos direciona. Então, por que Deus faz uma pergunta para Ezequiel? Por que Deus faz uma pergunta para Ezequiel?
E tem muitos textos na palavra que eles terminam com uma pergunta. Como por exemplo, Jesus diz: haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? O texto termina com uma pergunta. Haverá fé na terra? O texto, Jonas, o livro de Jonas termina também com uma pergunta. Porque ele fica bravo, ele não queria profetizar para o povo de Nínive, porque o povo era muito bárbaro, porque ele achava que eles não eram dignos de receber e de receber a misericórdia de Deus, mas nenhum de nós somos, mas mesmo assim recebemos. E aí Deus levanta uma arvorezinha e depois o verme vai lá e come a arvorezinha e tal. Deus faz todo um cenário só para contar uma história, só para ensinar uma lição para Jonas. E aí ele fica triste porque a arvorezinha morreu e tal, porque o verme comeu a arvorezinha, ele fica triste, abatido. Aí ele fala assim: Jonas, por que você está triste? Se nem foi você que plantou, a abençoada da arvorezinha. E você está triste por uma coisa que nem foi você não gastou nada para plantar a árvore. Você está triste por causa da árvore. Pois bem, e eu porventura não me compadeceria, não teria misericórdia, não teria compaixão do povo de Nínive, que não sabe discernir a mão direita ou a mão esquerda? Termina assim. Então, às vezes, tem perguntas que Deus faz justamente para que nós possamos refletir. Haverá fé na terra? Se Jesus voltar agora, eu tenho fé, eu estou com a minha fé mantida? Será que muitas vezes eu não trato com 2 pesos e 2 medidas, como no caso de Jonas? Mas Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe, mas fulano que queime no inferno. Que queime no inferno. Não, fulano não merece. E eu já ouvi isso diversas vezes. Não, fulano não é digno de... Nós também não somos. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Cristo pregado na cruz nu, porque aquele paninho que coloca lá, completamente equivocado. A condenação romana, era muito cruel, tanto nos açoites como na crucificação e na maneira que era crucificada. Por isso que inclusive algumas mulheres ficavam de longe, justamente para não contemplar a nudez do Filho de Deus, do próprio Cristo. Então era muito cruel. E ele passou por tudo aquilo, por toda a humanidade. Porque todos nós carecemos da graça de Deus. Então, conversas que são estabelecidas, uma conversa que é estabelecida com Ezequiel aqui, e que ele mostra todo um cenário diverso. Um cenário de um cemitério seco. E aí ele fala: esses ossos poderão reviver? Eu posso fazer alguma coisa ou eu não posso fazer nada? E nessa situação que você está vivendo, eu sou Deus suficiente para transformar a sua vida e transformar a sua situação? Ou eu só sou Deus de outros, não sou Deus seu? Algumas coisas muito importantes nesse texto. Primeiro, o texto começa dizendo aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs sobre um vale que estava cheio de ossos secos. Primeira coisa, nós não vamos, Deus não vem até nós para se relacionar conosco na nossa atmosfera terrena. É Ele que nos faz sair da nossa atmosfera terrena de problemas, de situações, de só enxergar as coisas de forma péssima, só enxergar as coisas de forma carnal e humana. E Ele nos leva para uma outra atmosfera. Você pode estar no teu trabalho, o caos
comendo solto lá, e de repente, no lugar onde você está ali mesmo, você começar a orar e o Espírito te conduzir para um outro lugar, de forma espiritual. Você fechar os teus olhos e o Senhor começar a falar com você e te tirar daquela atmosfera terrena, e você volta a trabalhar, está o caos rolando solto, mas o Senhor está te conduzindo para um outro momento. O Senhor está te conduzindo a você estar naquele lugar, mas não ser conduzido pelo estresse, nem pelos problemas, nem por nada daquilo que está acontecendo. Está entendendo? Então, a primeira coisa que acontece, que o Senhor nos faz sair, porque se nós queremos viver uma intimidade, e queremos estar na presença do Senhor, e queremos viver o sobrenatural, e ter uma intimidade, e orar, e ouvir a voz de Deus, e orar, e o Senhor, e sentir a presença dEle, e eu orar, e o Senhor começar a se mover, e eu ter experiências com Ele, ter uma intimidade construída dia a dia. Primeira coisa, eu preciso sair do ambiente da incredulidade. Eu preciso tirar a incredulidade do meu interior, porque ninguém se relaciona com Deus se não tem fé. O contrário de fé é incredulidade. É aquele que não crê. Só que a incredulidade eu descobri que pega. Porque se você senta 5 minutos com alguém, e aí muitas vezes não sei se você já teve essa experiência de tomar um balde de água fria, quando você vem contar uma coisa mó legal para uma pessoa e fala assim: nossa, você não sabe o que aconteceu, nossa, eu comprei umas coisas, eu recebi uma promoção, ou aconteceu isso, nossa, eu fui no médico e eu estava doente, e o médico falou que eu não estou mais com aquele diagnóstico, eu estou curado. Não sei não, hein, porque esse negócio aí, já vi um outro cara aí e voltou de novo. Pronto, acabou com aquilo que você... mas pensando bem, acho que você tem razão. Quer dizer que a pessoa que falou, ser humano, tem uma mais razão do que Deus. Então, nós caminhamos por fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Não tem como eu me relacionar com Deus. A incredulidade é a primeira coisa que precisa fugir, e você precisa dar um bico nisso. Como? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quer que a incredulidade fuja? Ouça a palavra, leia a palavra, se encha da palavra de Deus. Põe no YouTube lá, faz uma maratona. Sabe, para de maratonar Netflix e maratona um pouquinho de palavra. Põe lá, você vai ouvindo, vai te alimentando, até você... Entendeu? Incredulidade. Porque como que eu vou me relacionar com Deus? Com incredulidade? Não existe. Eu vou ouvir uma voz e vou achar que é doideira minha, falando: não, isso aqui é... Como muitas, às vezes o seu Jó, que é a dona Margarida, falando, que ela queria ouvir a voz de Deus, né? A Andressa, no dia que a gente foi lá, inclusive, ela falou. Aí, um belo dia ela me contando um negócio ali, eu falei: dona Margarida, não é por nada não, mas isso daí é Deus falando com a senhora, tá? E vou dizer mais: se a senhora ouvir uma pregação aqui, ouviu a pregação, o pastor ministrou domingo, certo? Maravilha. A senhora chegou na segunda-feira, e aí a senhora está ouvindo a rádio, ou está ouvindo lá qualquer coisa, de repente Deus fala a mesma coisa que falou no culto, numa coisa que não tem nada a ver. Opa, a senhora já aciona o radarzinho. Falou a terceira vez, pode ter certeza que é Deus falando. Está entendendo? Segunda coisa que nós precisamos tirar para que nós possamos viver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo: a razão humana. Aquilo que eu falei aqui no início: 2 mais 2 é 4. Tem uma música do Thales que fala:
1 mais 1 na matemática de Deus não são 2. 1 mais 1 na matemática de Deus pode ser 1 milhão. Porque 5 pães e 2 peixes. E teve 2 multiplicações de pães e peixes. Na primeira alimentou 5 mil, na outra alimentou 7 mil. Então, é maravilhoso o que Deus faz, porque eu não posso, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É aquilo que eu falei da doença, né? Citei o exemplo. Tem uma doença, existem 2 formas de você encarar. Tem um problema, a pessoa perdeu o emprego, mas ela é fiel a Deus, ela está buscando a presença de Deus. Existem 2 formas de você enxergar. Primeira, que desgraça, meu Deus, eu perdi o emprego, nossa, e agora, o que eu vou fazer? Tanta conta, boleto para pagar, vai vencer um negócio tal dia, dia 15 e tal. Aí você começa a entrar numa bolha de loucura, né? Ou você pode enxergar, bom, foi Deus que me abriu essa porta. Então, a palavra do Senhor diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele fechou, é porque Ele vai abrir uma outra muito melhor. E eu sou dependente da vontade de Deus. E tem um outro fator também que você pode enxergar. Bom, não foi Deus que abriu essa porta, porque eu enfiei os pés pelas mãos e tal. Não, se fechou é porque eu fui desobediente e fiz tudo o que deu na cabeça, não pedi direção do Senhor e tal. Então eu vou esperar, vou ser obediente, vou buscar na presença do Senhor e Ele vai me abrir uma porta. E nesse meio tempo, o que vai acontecer? Como que eu vou fazer a pagar as contas e tal? O Senhor vai me abençoar e vai me suprir. Tão somente eu vou ser fiel a Ele, independente do que Ele faça, porque eu estou dependente dEle em nome de Jesus. Então, não é razão, não faça continhas. Você deve se planejar, deve fazer projetos, deve colocar as coisas no papel para você não se perder e ser uma pessoa organizada. Sim, deve fazer isso. Mas todas as vezes que você fizer um projeto e colocar assim, igual eu fiz esse ano, fiz assim, um projeto e tal, Senhor, mas tudo está aqui. Mas o que o Senhor quiser mudar, eu estou aberto. Até quando a gente faz a agenda da igreja, a pastora, quando nós colocamos assim, ó, tal dia 5, culto de oração, papapá, já está, começamos a montar, nós oramos, falamos, Senhor, está aqui a agenda da igreja, mas aquilo que o Senhor quiser fazer, quiser mudar, nós mudamos, porque a igreja é tua e a igreja, a agenda, na verdade, está à disposição do teu reino, tudo aquilo que nós fazemos é para o Senhor, então, se o Senhor quiser mudar, é assim que funciona. Você pode se planejar e pode fazer contas, para você ser uma pessoa organizada, não maluca, não terrena, só ficar pensando, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Aí, não, as coisas não funcionam assim. E aí, quando nós agimos não só na razão, mas aprendemos a depender de Deus e a discernir e a entender as coisas espirituais, então tudo começa a tomar um outro rumo. Primeiro, se livrar da incredulidade. Segundo, da razão humana. E terceiro, se livrar do ego. Às vezes Deus nos abençoa tanto que existe uma tendência, e às vezes a gente sempre tem que colocar os pés no chão, porque às vezes Deus nos abençoa tanto e a tendência é da gente começar, nossa, mas Deus está me abençoando, então já está tudo ganho, já está tudo ganho, já está tudo dominado, eu sou servo do Senhor e nada vai me faltar, e eu estou na presença de Deus e tal. Opa, cuidado. E aí às vezes, porque isso pode inflar o nosso ego e nos encher de orgulho, a ponto de a gente nem conseguir ouvir a voz de Deus, porque a gente já sabe tanto, a gente já sabe demais.
a ponto de nem conseguir ouvir mais a voz de Deus, porque eu já sei muito, eu já sei pregar, eu já sei como é que faz isso, eu já sei trabalhar, e aí às vezes Deus quer nos direcionar para um outro caminho, Deus quer nos dar uma outra estratégia, Deus quer nos dar um outro escape, porque Ele quer nos ensinar a depender dEle, e muitas vezes a gente já sabe demais. É aqui o texto que eu falei, né? Se fizesse essa pergunta para alguns teólogos, alguns estudiosos, eles iam querer dar aula para Deus. Segundo aquilo que eu estudei na teologia, Senhor, a hermenêutica do texto diz que esses vales, eles estavam localizados aonde mesmo? Geograficamente. Não te perguntei nada disso. Eu só quero saber se esses ossos viverão. Eu só quero saber da sua parte se eu, o Senhor, tenho poder para curar essa enfermidade. Eu só quero que você me responda se eu tenho poder para transformar este casamento. Eu só quero saber se eu, o Senhor, tenho poder para restaurar a sua vida. Então, ele faz a pergunta e Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. O Senhor é quem entende, em outras palavras, o Senhor é quem entende essas coisas de milagre, essas coisas extraordinárias, essas coisas que ninguém nunca viu, é o Senhor quem entende. E aí, a gente continua vendo o texto e ele fala: então, era exatamente isso que ele queria que Ezequiel respondesse. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: nossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Ezequiel profetiza, e cumpre e obedece. Primeiro Deus faz uma pergunta para ele, depois ele responde: o Senhor é quem sabe. Pois é, Ezequiel, eu que sei mesmo. Profetiza agora. Aí, o mais interessante é que, para a gente finalizar, é que Deus não fala para ele: então, já que sou eu mesmo, então dá licença aqui, Ezequiel, que agora eu vou mandar fogo do céu e vai todos esses ossos reviver. Não. O que ele fala? Então agora, já que eu sei, você vai profetizar. Você vai chamar, você vai profetizar e você vai chamar o meu Espírito. Porque já que você sabe, e tu sabes que Ezequiel fala, não era alguém querendo se livrar de uma responsabilidade. Não era Ezequiel falando: não, eu não sei nada disso, e assim, eu na verdade nem creio muito. Não era ausência de fé, não era incredulidade, não era querendo se livrar de uma responsabilidade. Ele sabia que Deus tinha poder para curar, que Deus tinha poder para reviver. A tua fé está suficientemente fortalecida a ponto de você acreditar que Deus pode transformar seu casamento, mudar a sua história? Sim? Então se coloque de pé, que agora você vai fazer a mesma coisa que Ezequiel fez. O Senhor tem poder para transformar as nossas vidas? Sim ou não? Sim. O Senhor tem poder para curar? Sim. O Senhor tem poder para transformar casamentos? Sim. O Senhor tem poder para ressuscitar mortos? Sim. Sim, Ele tem poder. Ele tem poder. Antes da gente orar, e que para nós procurarmos, o Senhor
falou para Ezequiel, e ele tinha condições suficientes para transformar, e ele mesmo fala assim: vem dos quatro cantos o meu espírito e revive todos esses ossos. Mas ele queria ouvir da boca de Ezequiel. O Senhor quer ouvir da sua boca, porque Deus, Ele poderia vir aqui e enviar os anjos para pregar para um montão de gente, Ele mesmo fazer isso, sim ou não? Sim. Nesse lugar que eu estou aqui, poderia estar o próprio Deus em pessoa, com o microfone na mão. Aliás, nem precisaria de microfone, porque a palavra diz que a sua voz é como voz de muitas águas, voz de trovão. Ele mesmo poderia, mas por que Ele faz? Porque Ele nos dá o privilégio de nós sermos instrumento nas suas mãos, de sermos instrumento para transformar a vida de pessoas, de sermos um instrumento para transformar e Ele fazer uma grande obra na vida de pessoas. E nesse meio caminho, para cumprir propósitos, e nesse meio caminho Ele vai transformar a nossa vida, restaurando a nossa casa, restaurando a nossa família, fazendo uma obra em nós também, no meio do caminho, enquanto Ele vai transformando a vida de outros, enquanto Ele vai transformando a vida de outras famílias, enquanto Ele vai cumprindo propósitos na vida de outras pessoas. Ele vai também trabalhando no nosso interior, tirando o orgulho, transformando o ego, transformando, tirando a arrogância, transformando a nossa mente, transformando a nossa personalidade. É assim. E antes de nós profetizarmos, eu me lembro de um testemunho de uma mulher que ela estava grávida e ela foi para o hospital com... Eu nunca mais me esqueci desse testemunho. Ela foi para o hospital já com o diagnóstico de que o nenê dela tinha morrido já no ventre dela, na barriga dela. E ela já estava próxima de ganhar de fato. Já estava para ganhar, na verdade. E ela foi para o médico com uma hemorragia. E ela chega no médico e o médico constata de fato: o feto está morto no seu ventre. E ela sangrando, já com aquela roupa de hospital e tal. E ela foi... Só que ela tinha uma palavra sobre aquele filho. E ela foi do jeito que ela estava, com aquela roupa de hospital que tem, né, a corda atrás. E ela foi no banheiro do hospital, se ausentou, saiu da sala, enquanto os médicos iam para um outro lugar para fazer os preparativos para poder fazer o parto, para retirar a criança que estava morta dentro do ventre dela. Ela foi no banheiro do hospital e ela se ajoelhou, sangrando todas as pernas assim, e se colocou de joelhos e clamou ao Senhor. Falou: Senhor, o Senhor que me prometeu, o Senhor é poderoso para reviver, para transformar e para trazer a vida de volta no meu filho. E ela orou e buscou a presença de Deus. Depois dali ela foi, saiu, se ausentou e foi. E quando ela se levantou já na certeza de que Deus tinha trazido o filho dela de volta. E aí quando ela foi, se deitou, foi para a sala de novo. E quando os médicos voltaram, o filho dela tinha ressuscitado. Na verdade, o filho não, né? Deus ressuscitou o filho dela, para a glória de Deus. Então, só que ela clamou. E ela se lembrou que ela tinha uma palavra. Você tem uma palavra. Vocês têm uma palavra. Vocês têm uma palavra. Os céus estão abertos sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui. Todos. Então, eis a pergunta para você que o Senhor te faz nessa noite: posso transformar a sua vida? O que você acha? Posso reviver estes ossos? O que são ossos secos? É morte. O que é morte? Traduzindo, se a minha vida, eu já estou conformado
conformado com a situação que eu estou vivendo, é morte espiritual. Eu já estou conformado, a minha vida é assim mesmo, não vai acontecer nada demais, e morte. É assim mesmo, eu estou tanto tempo na mesma situação, paralisado na mesma situação, é morte espiritual. Esses ossos o Senhor quer dar vida, para que você possa ter vida e vida em abundância, porque Cristo nos chamou para a vida e vida em abundância. Ele disse em João 10: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Feche os teus olhos. Eu queria que você levantasse as suas mãos, porque quem profetiza levanta as mãos, que vai sair poder das tuas mãos. Eis que veio a palavra do Senhor. Acaso poderão reviver? Acaso eu poderei reviver esses ossos? É uma conversa. E ele começa a conversa com Ezequiel, fazendo uma pergunta: o que você acha disso aí, Ezequiel? Posso fazer alguma coisa com esses ossos? O que você acha disso aí, mulher, homem, que está aqui? Posso realizar a minha obra na sua vida? Posso eu fazer alguma coisa a respeito disso que você está vivendo? Posso eu fazer e realizar um milagre neste problema que você está vivendo na sua vida? Então profetiza, filho do homem. Profetiza, ó filha do homem. Profetiza, porque da sua boca vai fluir rios de águas vivas. Caramada Charabás. Em nome de Jesus, comece a profetizar. Comece a profetizar, já que Deus é poderoso, que você sabe disso, então comece a profetizar que essa situação de doença, o Senhor vai curar em nome de Jesus. Comece a profetizar, o Senhor é poderoso, o Senhor declara cura sobre a minha vida em nome de Jesus. Eu declaro a vida e vida em abundância, porque até o dia de hoje eu tenho morte, eu tenho vivido destruição na minha vida, eu tenho vivido isso, eu tenho vivido problemas, eu tenho vivido situações de vergonha, mas a partir de hoje eu profetizo debaixo da palavra que o Senhor me deu esta noite, debaixo da palavra que o Senhor deu esta noite para mim, eu profetizo que haverá mudança de sorte em nome de Jesus. Eu profetizo na minha vida que essa doença não é para morte, mas é para manifestar a glória de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que esta enfermidade é para manifestar a glória de Deus, é para que todos vejam que Deus é todo poderoso. Eu profetizo que neste casamento, eu profetizo na minha família, em nome de Jesus, que esta doença, esta tristeza que me assolava, esta destruição que estava na minha família, esta amargura, em nome de Jesus, era para manifestar a glória de Deus. Em nome de Jesus, profetiza, abre a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Em nome de Jesus, clama a mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Profetiza debaixo da palavra que você recebeu. O Senhor é poderoso para realizar, então profetiza, ó filho do homem, em nome de Jesus. Profetiza nessa situação de morte na família, essa situação de morte no teu interior que está abatido, triste. Receba vida e vida em abundância. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos, profetiza. Continue profetizando. A palavra de Deus hoje não está na minha boca, a palavra de Deus está na tua boca hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor te diz: tudo aquilo que você profetizar, saindo da tua boca, segundo a palavra que eu ministrei, segundo a palavra que eu disse hoje para vocês, segundo a palavra que eu declarei nesta noite, tudo aquilo que sair da tua boca, eu só estou aguardando sair as palavras da tua boca, para eu fazê-las cumprir a tua vida. Aleluia.
Eu só estou esperando sair as palavras da tua boca. Eu só estou aguardando sair as palavras da tua boca, segundo aquilo que eu falei contigo hoje. Oh, então se é a cura que você deseja, profetiza que eu só estou aguardando para fazer a cura se cumprir na tua vida hoje. Se é a família restaurada que você deseja, fale agora, abre a tua boca. Oh, que eu só estou aguardando. É a cura que você precisa. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abra a boca. Se é a cura que você precisa, se é uma doença que você tem, abra a boca. Então eu vou profetizar. Eu vou, na verdade, fazer cumprir. É a vida que você fala assim: meu Deus, eu preciso viver. Até hoje eu estou sobrevivido. Eu quero viver uma vida de verdade. Eu quero viver uma vida sem me preocupar, sem cabelar, sem não saber o que é dormir uma noite, em nome de Jesus. Você vai abrir a tua boca e vai profetizar isso, que você recebe vida e vida em abundância. O Senhor te só estou esperando sair as palavras da tua boca para fazê-las cumprir em nome de Jesus. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Aleluia. Eis que põe as palavras na tua boca. Eis que põe as minhas palavras na tua boca. E não falarás mais aquilo que você deseja falar. Não falarás mais as palavras de murmuração que você tem dito. Não falarás mais as palavras de derrota que você tem dito. Não posso, não consigo, não sou, é assim mesmo. Não. Quando você abrir a boca para falar, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E não sairá mais palavras de morte do teu interior. Eis que mudo o teu interior hoje e trago vida e vida em abundância no teu interior. E para você saber que sou eu que estou falando, para você saber que sou eu que estou falando hoje mesmo, você vai conseguir descansar como você nunca descansou. Você vai conseguir dormir hoje como você nunca conseguiu dormir. E você vai levantar de manhã e vai saber que sou eu que fiz esta obra em você. E que iniciei uma grande obra na tua vida. E coloco as minhas palavras no teu interior. Começo a brotar do teu interior as palavras. E você não mais falará palavras, porque você profetizou e eu usei a tua própria boca para profetizar as palavras que quero realizar na tua vida. Então a partir de hoje a tua boca não vai mais falar derrota, não sairá mais derrotas da tua boca, não sairá mais palavras de derrota, não sairá mais da tua boca palavras de morte, não sairá mais da tua boca palavras de reclamação, não sairá mais da tua boca palavras de desgraça, palavras de desordem, de caos. Não! Da tua boca fluirá rios de águas vivas, do teu interior fluirá rios de águas vivas, e da tua boca vai fluir palavras de vida e vida em abundância. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém? Escute bem isso. Hoje, aliás, amanhã de manhã, vocês vão experimentar dessa palavra e vocês vão ver o sinal de Deus a respeito dessa palavra que foi pregada hoje. Hoje. Amém. Amanhã você vai acordar de manhã. E muitos vão experimentar de um descanso como você nunca teve na sua vida. Você vai acordar de manhã
E você vai experimentar de uma paz que você nunca experimentou. Outros você não conseguia dormir, se acordava muitas vezes à noite, pois o Senhor vai te dar descanso em nome de Jesus. Muitos que estão tão cansados, mas não é um cansaço, guarde bem isso, não é um cansaço físico, é um cansaço espiritual, de cargas que você vinha carregando espiritualmente, mas o Senhor te dá alívio em nome de Jesus, porque Ele diz que o fardo dele é leve, Ele tira o fardo pesado e dá o dele que é leve, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Guarde isso. Amém? Você que nos assiste, o Senhor coloca as palavras na tua boca. O Senhor inicia hoje um novo nível de intimidade com você. Então você sai da atmosfera da incredulidade, da razão humana, sai da atmosfera da arrogância, do orgulho, para se submeter à vontade do Senhor e para estabelecer um relacionamento com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.